Então, vamos embarcar nessa viagem extraordinária e inusitada que é a reflexão sobre o reino dos seres humanos, esses seres tão esquisitos. Patrul Rinpoche, ele fala em 3 tipos de sofrimento, em primeiro lugar, no reino humano, né? Então, o sofrimento da mudança, o primeiro tipo, depois o sofrimento composto, né? Sofrimento sobre sofrimento, e em terceiro lugar, o sofrimento das coisas compostas, das coisas, de todas as coisas, vamos dizer assim. Então, no sofrimento da mudança, é quando a gente consegue aquilo que a gente quer e aquilo se mostra insatisfatório, ou aquilo muda de característica para nós. Então, o que parecia tão bom, depois se mostra que não é tão legal assim, né? Porque muda, né? Depois do sofrimento sobre sofrimento é que quando a gente perde a mãe, logo depois morre o pai. Então, a gente tá mal de dinheiro e daí aparece um problema de saúde. E daí aparece um problema de saúde, daí tem briga na família, aí depois acontece uma guerra civil e as coisas vão se acumulando, né? O sofrimento, ele nunca é num nível só, né? Tá sempre ocorrendo em vários níveis simultaneamente. E depois a gente tem, enfim, o sofrimento de tudo que é composto. Então, mesmo aquilo que nos parece dar muita felicidade, digamos a comida, né? A gente, se a gente analisar qualquer alimento, ele vem do sofrimento. Então, tudo que se apresenta para nós está imerso em sofrimento de uma forma ou de outra, né? Então, de fato, esses 3 elementos eles não são do reino humano, mas é no reino humano que a gente tem a capacidade de parar e refletir sobre eles, né? Aí as 4 características de sofrimento que são específicas, não vou dizer totalmente específicas do reino humano, mas que são particulares, são mais plenamente vivenciadas no reino humano, é o sofrimento do nascimento. Então, normalmente na nossa cultura, o nascimento é visto como um momento tão sagrado, tão bonito e tal. Na cultura tibetana, na cultura budista de forma geral, não pelo surgimento no mundo, ou apenas por causa disso, mas pelo processo todo de concepção até o momento de ser batido, surrado pelo médico, assim, ser limpo, né? Então, se descreve com grande detalhe como é desconfortável a experiência de estar num útero, tanto para a mãe quanto para a criança. Então a gente sempre pensa, mas está tão acolhido, está num lugar tão confortável. E mal ele começa a se acostumar ou ficar confortável nesse lugar, ele é jogado num outro lugar que tudo é áspero, a sensibilidade é muito mais terrível do que a gente aguenta. E a gente não lembra, né? Porque tem esse mérito da nossa memória, dos primeiros momentos não se formar plenamente, né? Mas é um grande sofrimento nascer. Depois tem o sofrimento da doença, né? Então, inevitavelmente, nós vamos ter várias doenças durante a vida, algumas mais, algumas menos graves, mas toda vez que eu fico doente, uma reflexão que eu tenho depois que eu comecei a praticar o Dharma, eu fico pensando assim, puxa, eu estava tão bem logo antes e eu nem imaginava que eu ia ficar doente e agora tudo parece tão terrível. De uma hora para outra tudo ficou tão terrível. E daí quando agora eu estou bem, eu estou pensando assim, de uma hora para outra tudo pode mudar e eu vou começar a tossir e vou começar a ficar... né? Eu nunca tive nada muito grave, mas mesmo que não é grave, parece que nos tira do sério, assim, imagina as pessoas que têm problemas crônicos e problemas muito sérios de saúde, né? E, bom, a notícia é que se a gente não morrer, as doenças só vão piorar. A nossa capacidade de melhorar das doenças só vai piorar também. Então elas vão se tornar cada vez experiências mais difíceis para nós. E o reino humano não é fácil nesse sentido, né? Ainda mais porque nós temos consciência de tudo isso. O reino dos animais, uma coisa que eu não comentei, mas eles não têm nem a capacidade de nos dizer o que eles estão sentindo, né? Então isso é uma infelicidade, por um lado, maior deles, de não poderem nem relatar as sensações ruins que eles têm. E por outro lado, nós conseguimos ainda incomodar os outros, né? A nós mesmos e aos outros com as descrições incessantes
e reclamações incessantes, né, sobre as nossas condições ruins como no reino humano. Aí, enfim, a velhice, né, mesmo depois de eu ter falado num outro vídeo lá, que é inexorável que a velhice não é boa. Tudo a gente na nossa cultura a gente tenta mascarar assim, né? Porque, por exemplo, tem estatística, né? A pessoa é ansiosa a vida toda, daí quando chega na velhice, se a pessoa está numa circunstância... Bom, seja a circunstância que ela tiver, normalmente ela se acostuma um pouco com a circunstância que ela está, ela faz as pazes, né? Então, um certo tipo de ansiedade, estatisticamente falando, né? Tem trabalho sobre isso, certos tipos de problemas que a pessoa tinha durante a vida, ela não tem durante a velhice, né? Mas os problemas da velhice em si, todas as circunstâncias de não ser respeitado, principalmente na nossa cultura, a gente não é respeitado quando é velho, não dão nenhuma atenção para a nossa opinião, a gente fica fora de moda. Não, isso é só assim no nível psicológico, não vamos nem entrar nas dores e na degeneração literal, né? Mas as pessoas jovens não querem ficar perto das pessoas velhas, ao contrário da cultura asiática ou japonesa tradicional, por exemplo, em que se acha que os mais velhos, os idosos, têm sabedoria. Na nossa cultura a gente não dá valor para... Então esse é um sofrimento maior que a gente tem quando a gente fica velho, né? E o curioso foi uma pessoa que ela estava falando assim, não, mas eu não acho tão ruim ficar velha, né? Falou para mim assim. E logo, acho que no mesmo e-mail, ela estava dizendo como ela não tinha liberdade ou não tinha a possibilidade de ir por ela mesma num centro de Dharma, que ela tinha que esperar a autorização ou alguém conduzir ela ao centro de Dharma, porque chega uma certa idade e a pessoa não pode sair por aí sozinha, né? A pessoa tem medo e a família tem medo também, não vai deixar a pessoa pegar um ônibus e ir para um lugar assim, né? Então a pessoa, ela fica presa, né, das circunstâncias, como se ela fosse uma criança, na verdade, né? E depois a morte, né? Que, né, a gente, nos círculos espirituais, sempre se fala, não, mas a morte é um momento de transformação. A morte no budismo, não, morte não é fácil. Faz sentido ter medo da morte. No sentido de nos preparar para a prática, faz sentido ter medo da morte, né? Se for só por ter medo, melhor não. Mas se temer a morte nos colocar na direção de ter mais diligência na prática, daí faz sentido ter... Porque não é... Quem já viu as pessoas no processo de morte, as pessoas não estão preparadas, nunca ninguém... A maioria das pessoas não... Eu só vi no Dharma, né, exemplo de uma pessoa morrer preparada. As outras pessoas não estão preparadas, não estão esperando, mesmo quando elas estão doentes, mesmo quando elas estão todo mundo dizendo ao redor assim, não, mas você vai melhorar. As pessoas não têm nem coragem de dizer, né, a verdade, porque é muito terrível. E mesmo assim, bom, enfim, então esses são os sofrimentos, os 3 tipos de sofrimento, depois as 4 características do reino humano, assim. Então, no reino humano também a gente tem, o Patrão Rinpoche também entra nessa questão de encontrar aqueles que ele chama de inimigos, né? Mas na verdade, aquelas pessoas que a gente não gosta. E quando a gente diz inimigos, parece, não, eu não tenho inimigos. Mas quando a gente fala as pessoas que nos irritam, que nós não gostamos, aí tem bastante, né? Então, o sofrimento é nos deparar com aqueles que, né, com aqueles que a gente não tem afinidade, assim, né? A gente não queria estar por perto, mas a gente encontra eles, assim, né? Particularmente quando é barata ou quando é bandido, né? Então, eles aparecem do nada e nos afrontam. Se a gente é praticante, afrontam a nossa prática, nos fazem nos tornar praticantes. Se a gente não é praticante, a gente fica só sofrendo mesmo com isso. Sejamos capazes de lidar com a situação ou não, né? Algumas vezes a gente é, às vezes a gente não é. Depois tem o sofrimento da perda dos entes amados. Então a gente se relaciona com as pessoas e com os animais de estimação. Tinha um humorista que caiu em desgraça agora, mas eu não vou dizer o nome dele, mas ele falava assim, quando chega o cachorrinho na casa da família, assim, todo mundo tão feliz, né? E é só para todo mundo chorar daqui a 12, 15 anos,
todo mundo já tá preparado para estar todo mundo reunido em volta daquele mesmo cachorrinho para chorar, né? Eu me lembro quando eu tinha hamster que duram 3 anos. Nossa, não era fácil, assim, né? Então a gente tem o sofrimento de perder os queridos também. Semelhante a isso, nós temos o sofrimento de encontrar aquilo que a gente não quer. Particularmente boleto. uma conta inusitada que o condomínio resolveu que vai aumentar a nossa chamada extra, né? Ah, que bonito, assim, apareceu um problema, tem que todo mundo pagar para resolver. Dinheiro a mais que tu tem que botar em alguma coisa do nada, né? Isso é o mais comum, assim, de acontecer. Mas tem várias coisas que a gente não gosta, que a gente encontra, que a gente não gostaria de encontrar, né? Assim, no meu cotidiano eu percebo também coisas que quebram, né? Então, a pessoa está trifeliz que tem um determinado aparelho funcionando, daí se dá conta que tem que comprar um outro aparelho. Então, essa é outra circunstância, assim. Mas tem várias coisas, nossa, várias coisas que a gente não quer e também de não conseguir o que se quer, né? Então, o sofrimento, a pessoa gostaria de ter uma carreira de um tipo, um relacionamento de um tipo, viajar, e daí não consegue, né? Não vai conseguir aquilo que ela quer. Algumas coisas, né? Muitas coisas, eu diria. A gente quer muito mais do que a gente consegue. Essas reflexões sobre os 6 reinos e sobre as experiências de sofrimento, os defeitos do samsara, né? Elas ocorrem depois que a pessoa fez a reflexão sobre impermanência, sobre karma e sobre o nascimento humano precioso. Então, a pessoa já refletiu sobre o fato, ela já está refletindo junto com isso sobre o fato grandioso dela ter nessa vida a oportunidade de praticar o Dharma, de ter um professor espiritual, de encontrar uma comunidade de praticantes, de encontrar uma prática e de poder se engajar no caminho do Dharma para atingir a liberação. Então ela já está regozijando com isso. E caso a gente falte algum desses itens na lista para nós, então a gente vai lá e vai atrás e tenta fazer do nosso nascimento algo precioso, né? Então o nascimento não é precioso só porque é nascimento humano. A maioria dos nascimentos humanos não são preciosos. O nascimento humano ele é precioso quando ele é bem utilizado. O que significa ser bem utilizado? Significa que a pessoa faz prática do Dharma, treina sistematicamente em virtude, treina sistematicamente nas qualidades da iluminação e assim, né, atinge resultados ou pelo menos uma tendência, um hábito maior para reencontrar o Dharma na próxima vida ou quando der, se não na próxima vida não for possível. Então, nós treinamos em todos esses aspectos e isso faz do nosso nascimento um nascimento humano precioso, né? Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.
Ganira we kore sin kasong bana de wa malu jungwe ne chere si wante sin jaso e sape ka japa du ten jo chi yo am so chi jame che benye jana sawa kun chatu je o se tare ba men jo no to de ru pe ne jo ke sa so da tu ten jo chi chi me konye pe ma samba wa sa son la jon che se no pa e gar jo wan shu ki tu pe ko se je shin se sin da shin shu jing me tu jo tu pa nang ge wan cho tu no tu pa ten ru bu yin ne ko pa mo lo ra sa ne lo de le da tu ten jo chi pe me jason pe me de so je pe me dan la je ko se so wan pe ma cho je drama de so jin do ni pe me lo je jo chi pe den jo wan ne jen po den pa yo ne pa dan den ba sin pe je bon nang ko se ja sen ten jo chi du sun san je go ro rin po shen ngon du kun da de wa je po ja pa che ko sa tu tu da pa sa so a de so jin je la tu so shin na sang we pa je jo wa dan san ba long je du pa jen de lo ba ma hong ba ja go ro pe ma se de ken lo jo son le lo ja zan li sa son cha pa pe du ju sho sun na wa da mi da do sun ge le sho